vamos fazer essa tubulação da pia com a nossa caixa sifonada que está fazendo papel de ralo na cozinha. Vamos conectar todo esse sistema aqui das águas, né? Tanto do piso quanto do esgoto da pia na caixa de inspeção que foi instalada aqui na frente. Como é que a gente vai fazer? Selecionando um bloco que tem essa tubulação de saída, né? Que demonstra que está conectado aqui com a hidráulica, né, do Revit, que pode gerar uma tubulação, né, esse símbolo aqui de tubulação. Nós vamos clicar nele e verificar na barra de propriedades qual é a tubulação que nós queremos. Série normal de esgoto, tá? Lembrando que não é duto de água. Agora nós vamos puxar para dentro da parede, da meia parede que foi criada, e vamos fazer o esgoto da pia. Essa pia aqui, gente, ainda não tem sifão, ainda não tem detalhamento. Eu vou passar um corte aqui transversal para vocês identificarem em corte as alturas de onde está saindo essa tubulação da cozinha. É como se a gente estivesse criando o duto que vai receber o sifão, né? Vamos clicar aqui com o botão direito em criar tubo e vamos descer com esse duto para baixo da laje. Lembrar de alinhar já com a caixa sifonada que vai receber essa água, né, do nosso esgoto. Tem que estar perfeitamente alinhado, pessoal. Então, usem o AL, né, para conectar esses dois elementos, eles têm que estar perfeitamente alinhados. A maioria das dificuldades das pessoas na hora de fazer essa conexão é porque está faltando um pouquinho para fazer o alinhamento. Vejam que quando eu puxei na horizontal, o Revit mesmo já criou um caminho, né? Vamos olhar sempre em 3D em planta para ver se esse caminho está corretamente criado. Ó, ele já criou com o ângulo de 45 graus necessário para fazer esse encaixe, mas se eu quiser modificar, não tem problema. Lembra que posso modificar o ralo de posição, os dutos de posição, conforme as regras aí do hidrossanitário, né? Não fazer ângulo de 90 graus na horizontal, no esgoto, tá bom? Então, vamos pegar aí, ó, o nosso ralo, que é a nossa caixa sifonada, né? E vamos conectar essa transmissão toda que chegou até ele com a saída maior de 75 milímetros, tá? Eu vou fazer um corte agora, né, no sentido dessa caixa sifonada para ver se a altura dela está alinhada com a caixa de inspeção que a gente colocou lá fora. Essa saída aqui de 75 milímetros tem que estar alinhada com a altura da entrada da minha caixa de inspeção, né? Então, vejam que já está com 100 milímetros, né, que a gente fez essa edição. Apesar da saída da caixa esfonada estar com 75, o Revit cria automaticamente a redução para fazer a entrada lá na caixa de inspeção, tá? Então, assim como eu fiz esse alinhamento, né, como eu verifiquei em corte, eu vou verificar em corte também se a planta baixa está com os alinhamentos todos em dia para que a gente consiga fazer esse encaixe, né? Elas precisam estar na vertical no mesmo plano de inclinação. Então, eu vou abrir esse corte, visualizando tanto a caixa de inspeção quanto a minha saída de 75 milímetros aqui, que é grande, né? Lembrando de trocar, né? Uma vez que eu cliquei ali para criar o tubo, eu posso trocar a saída de tamanho, né? Para me adaptar logo no mesmo tamanho que está a caixa de 100, né? Então, eu posso trocar ali e o Revit já cria essa emenda, né? Essa redução, ou esse adaptador. E agora que eu puxei o duto para fora, né, da cozinha, eu vou criar os caminhos que eu julgar aqui mais interessantes. Se não for interessante passar pela grama, passaria por um outro lado. O importante é não fazer ângulo de 90 graus com esse esgoto, tá? Então, eu vou criar aqui um caminho que não passe pela estrutura de pilares, né? Vou criar aqui com o botão direito em criar tubo e vou entrar com esse tubo a 45 graus ou a 135, né? Dependendo do ponto de vista aí. Se eu fizer isso aqui, ó, quase passa perto do pilar. Não é interessante passar, claro, por baixo do pilar. Tem uma sapata ali, né? Então, eu vou conectar esses dois dutos saindo da caixa de inspeção até esse duto da cozinha. O caminho mais breve, talvez, seria esse, mas existem outros caminhos, tá, gente? Eu vou conectar essa caixa também na saída de água da pia. Então, eu já vou puxar aqui um pedacinho da saída dessa caixa de inspeção para deixar a conexão do esgoto que vai sair da pia. Então, eu vou conectar aqui criando um tubo, né? Vou verificar sempre no corte, no 3D, para ver se eles estão corretamente instalados, se as inclinações estão ok, se eles não estão passando dentro de alguma estrutura de pilares
ou de laje, né? Eu vou mover os elementos do sistema para ver se eles estão mesmo conectados, se eles estão sendo conduzidos aí juntos, né? O que comprova que eles estão conectados. Beleza, é isso, um caminho mais simples possível, né? Sem formar ângulo de 90 graus no esgoto, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, a mesma saída que nós fizemos aqui do esgoto da pia da cozinha, agora nós vamos fazer lá fora, na nossa área de churrasqueira, tá? Então, eu vou chegar até um pouquinho mais para perto, né? Assim a gente tem economia de dutos, né? Redução de custos, de gastos, né? Apesar de que a gente não está falando de orçamento nesse momento, mas mostrando para vocês que dependendo da posição que eu coloco essa caixa de inspeção, a quantidade de tubulação diminui, né? Então vocês podem estrategicamente pensar outras posições possíveis para essa caixa, né? Então vejam, se eu movimentar, como ela está conectada, o sistema de dutos vai comigo, então ele vai criando, recriando, né, as partes necessárias aí para fazer a adaptação da posição da caixa de inspeção conforme a mudança solicitada, tá? Então, eu vou chegar mais perto da pia para que eu possa ter uma quantidade menor de tubulação, né? De manutenção, por consequência também, né, gente? Vou reduzir essa quantidade de tubos, mas vocês podem colocar os caminhos que vocês julgarem mais interessantes. Lembrando que inspeção tem a ver também com essa caixa ficar aparente na área de churrasqueira. Então, não pode ser qualquer lugar. Vamos passar uma sessão aqui para a gente enxergar a entrada dessa caixa de inspeção e a saída do esgoto dessa pia aí da área de churrasqueira. Vou clicar aqui no duto, né, de 50 milímetros, que seria o duto que vai receber o sifão que está aqui, né, que nós não vamos instalar. Vamos mostrar já esse duto dentro da parede, clicando aqui, puxando para o eixo da parede, lembrar de colocar a tubulação com a medida e com a especificação que eu quero, no meu caso aqui de esgoto, tá? Com 50 milímetros, então clico no eixo e puxo para baixo, né? Lembrando que eu tenho que sair da laje, né? Não posso conectar na laje e eu vou puxar o mais alinhado possível que eu puder com as entradas da minha caixa sifonada. Então, antes de levar para a caixa de inspeção, né? A minha tubulação de esgoto passa pelo ralo, passa pela caixa sifonada, né? Por uma série de motivos, né? Eu poderia conectar automaticamente? Poderia, mas assim a gente consegue fazer um bloqueio melhor da drenagem, né? E desses odores e de tudo que pode sair dessa tubulação que está conectada na caixa sifonada, tá? Então veja, ó, eu puxei esse duto aqui, ó, para frente e agora eu vou girar esse duto. Eu não estou enxergando, então eu vou puxar um pouquinho mais. Ó, vou mostrar no 3D para vocês. Ó, esse duto, ele tá na planta, ele não tá aparecendo porque tá embaixo da pia. Então eu vou puxar para fora, ó. Vou exagerar, né? Puxando para fora para eu poder enxergar ele aqui na planta. Agora sim, ó, agora eu estou visualizando o meu duto e apenas apertando e puxando, ó, eu consigo redirecionar, o que mostra inclusive que a inclinação dele está 135, né? 45 graus. Posso puxar aqui direto também se eu quiser. Lembrando que a entrada na caixa sifonada tem que ser a 45. Então, eu puxo essa tubulação mais próximo possível da entrada de 45, dou a saída com a saída da caixa sifonada o mais próximo que eu puder do meu duto, só que a saída do meu esgoto da pia está com 50 milímetros a tubulação, então eu vou mudar para 40 para fazer, né, o encaixe perfeito, né, o joelho perfeito entre o duto da minha caixa sifonada e do esgoto da minha pia, né? Pronto. Uma vez que eu mudei para 40 milímetros, os dois tubos foram criados com o joelho de 40, que era o joelho dessa minha caixa sifonada. Mas vejam que eu fiz uma coisa aqui, ó. Deixei a saída de 75 dessa caixa virada para um outro lugar, né? Longe da minha caixa de inspeção. Então, eu vou girar, selecionando essa minha caixa com a barra de espaço, eu vou girar para poder direcionar esse fluxo maior, né, de saída, que vai receber as águas e o esgoto, né, para o alinhamento da minha caixa de inspeção. Vou usar o AL para alinhar esse duto maior com a minha caixa de inspeção. Eu vou voltar a conexão, né, vou reconectar aqui os dois. Então, é mais fácil puxar da caixa sifonada para fora, né, do que conectar o esgoto nela. E agora a saída, né, lembrar de colocar
no tubo de esgoto, do mesmo tamanho, de preferência da entrada da caixa sifonada, que está em 75 milímetros, mas o Revit também pode criar uma redução ou, né, um encaixe aí automaticamente. Você pode trocar manualmente ou verificar se o Revit cria isso para você. Vou fazer um corte aqui para eu ver o sistema, né? O que está faltando para o encaixe, se eles estão alinhados. Sempre em corte, gente, sempre em elevação é onde eu vou encontrar esses alinhamentos da entrada da caixa sifonada, né? Do encaixe perfeito. Aqui eu vou tentar fazer esse encaixe manualmente, né? Eu vou tentar clicar e arrastar o tubo até aparecer aquele símbolozinho de alvo, né? Que é o símbolo de que eu estou manualmente conseguindo acertar. Como eu não estou encontrando aqui, tá mais difícil, né? De fazer isso acontecer, eu sempre dou a dica: puxa de dentro do objeto, de dentro da caixa sifonada para fora. É muito mais fácil de fazer esse encaixe se eu partir da caixa, né? Especialmente esse bloco, essa caixa aqui que não mostra, né, perfeitamente as saídas, elas ficam meio escondidas, né? Então, eu vou trocar essa saída para 75 milímetros, já que a minha caixa sifonada estava com tubo a 75. E agora eu vou fazer o alinhamento usando o Align. O AL vai me dar o alinhamento entre a caixa de inspeção e a tubulação que está vindo da caixa sifonada, e eu uno as duas pontas. Né? Vejam que apareceu o símbolozinho de alvo, mas não conectou. Se eu não der de um lado para o outro, eu tento no caminho invertido para conectar. Gente, sempre assim. Se não conectou na planta baixa, vai para o corte. Se não conectou no corte, vai para o 3D. E verifiquem se o sistema está perfeitamente conectado, movendo esses elementos de posição. Vai lá no 3D e se tiver tudo ok, é isso. Esse é um caminho sugerido. Vocês podem fazer outros caminhos. Na vertical, vocês podem fazer ângulo de 90, vocês não podem fazer ângulo de 90 na horizontal. Até a próxima!